E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. Vídeo agora trazendo todas as notícias dessa sexta-feira e tudo sobre o futuro do Zubeldia. Quero que você comente aí quem para você deve ser o técnico a substituir o Zubeldia. Afinal, para mim, já passou da hora de mandar ele embora. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos quase atingindo 25 mil inscritos, então se inscreve aí e dá essa força pra gente. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito do São Paulo, o Zubeldia reforça muita coisa. Créditos, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Que tá balançando o Zubeldia de novo no cargo? O quê? Vixe Maria. Bater um ventinho mais forte lá, acho que cai, viu? Pô, mas agora, durante essa pausa, não vai cair, Não, né? agora durante a Marina até daqui a pouco Mas se vai fosse voltar. a hora de cair, seria agora, pra ir pra lógico. alguém e já... Exatamente. É isso aí, Perfeito. é isso aí. É isso aí. Vai esperar o quê? Passar A todo lógica sua Perfeito. tem sentido, até porque se você tem na cabeça de trocar o treinador, para que esperar 30 dias para trocar o treinador? Eu trocaria, Seria se fosse, agora. eu trocaria Agora, agora. se tá todo mundo feliz, contente, ali deixa ficar com aí, ele, fica. toca aí para ver o que vai acontecer até depois dessa pausa aí. Quando o São Paulo voltar da pausa, o São Paulo vai ter jogos complicados. Então, assim, a chance do São Paulo não ter um bom desempenho contra adversários, clássico, contra adversários que têm times melhores que o São Paulo hoje, agora, nesse momento, a chance do São Paulo perder até grande, se você for levar em conta os adversários. Então, é complicado você tomar uma decisão agora, você tem o Mundial a parado, um momento que você poderia fazer um movimento de troca de treinador, opta por não fazer e agora vai ter que lidar com essa decisão aí. Então, depois de trazer muita pipoca para nossa equipe, para explicar melhor a situação do Zubeldia, né, Má? Boa noite para você. O treinador continua no cargo? Oi, Mi, boa noite para você e para todo mundo. Agora vocês estão me ouvindo, né? Fiquei sabendo que alguém aí não queria que eu desse essa notícia porque tem torcedor São Paulino que não gostou. Zubeldia permanece no cargo. A informação que eu consegui apurar é de que não há risco de ele cair do comando técnico do São Paulo, mesmo após essa derrota de ontem para o Vasco por 3-1 dentro de casa, a terceira derrota seguida. O que eu consegui apurar é o seguinte: são dois pontos principais que fazem o Zubeldia se manter no cargo neste momento. Primeiro é que o São Paulo, apesar de estar aí a um ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está classificado nas oitavas da Libertadores com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Palmeiras, e também está nas oitavas da Copa do Brasil. E o segundo e principal ponto é que ele está sem os seus principais jogadores. A gente sabe que o Caleri já não joga mais nessa temporada, talvez só no final do ano, mas está sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreira, Luiz Gustavo, enfim, tantos outros nomes, Marcos Antônio também, que acabou se destacando. Então entende-se que seria injusto, neste momento em que o time está sem os seus principais jogadores, demitir o técnico, e aí depois os jogadores voltam após a pausa do Mundial e aí ele não teria o material humano aí para ele trabalhar. Então, o que espera-se agora é que o São Paulo trabalhe muito durante essa pausa e que volte com um desempenho melhor. Para devolver para vocês aí rapidamente, o Zubeldia em 2025 tem quase 60% de aproveitamento, tá? 59,7%, 14 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. E está classificado, como eu disse, para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Só que é o seguinte, gente, no retorno do Super Mundial, ele tem uma trinca de jogos aí bem interessante e difícil. Vai pegar Flamengo, Red Bull Bragantino, que nesse momento está entre os primeiros colocados do Brasileirão, e Corinthians. Então, é isso, gente. Zubeldia permanece no cargo, pelo menos até o fim do Mundial aí. São as notícias de agora, claro que tudo pode mudar. Mas essa trinca de jogos aí eu tô achando bem difícil. E o São Paulo, com pressão, vai ter que mostrar bastante resultado, viu, gente? Obrigada, Má, por todas as informações. Fala, o que você acha, Zé? São bons números se você analisar friamente. Os números do Zubeldia à frente do São Paulo agora em 2025 são números interessantes. O problema é que o desempenho do time muitas vezes deixa a desejar. E como eu comentava com o Paulo aqui, enquanto a Marina trazia as informações, me parece também que muitas vezes o São Paulo opta por não tirar, por não demitir o Zubeldia, porque as opções na praça não são muito fartas, vamos dizer assim. Então, o São Paulo teria que, entre aspas, inventar alguém e buscar alguém no mercado aí do E aí exterior. é uma aposta no escuro. É uma aposta, você já está lá com o Zubeldia e aí continua com o Zubeldia. Então, acho que pode ser muito por essa linha também. Agora, números, Paulo, ali os números até que Não, os números são interessantes. Agora, eu estava comentando também que
se você olhar o Fernando Diniz, ele conseguiu extrair algo dos jogadores. Jogadores que estavam apagados, jogadores que estavam sumidos, ele conseguiu extrair algo. Agora, se o Zubeldia não conseguir extrair algo de Alisson, Pablo Maia, Arboleda, Alan Franco, Luciano, aí não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. E depois dessa pausa não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Né? Tem mais Silvestre no Gazeta. A troca do treinador é uma possibilidade, mas até pelo que a gente viu ontem, que parecia o limite do treinador, escancarado. Mas aí tem a segunda pergunta. Quem? Que é sempre uma necessidade, uma coisa quase intrínseca à decisão de você trocar o treinador. Quem? Por quem? Com quais características e quem vier ou quem poderá vir, se ele vai, primeiro, concordar com essa política de contratações e cinto apertado. Eu acho que, em termos esportivos, eu não acho um empecilho, eu acho atrativo. Eu vou dirigir o São Paulo, minha missão é ter 45 pontos no final do campeonato, porque agora é isso, né? E acho que falta a todos no São Paulo assumir essa coisa dos 45 pontos, que tá... ter 45 pontos, eu estou classificado nas Copas e tal. Acho que para um treinador, esportivamente, é uma coisa interessante. Os mais experientes adorariam. O Luxemburgo adora chegar na situação e falar, né? Eu vou tirar da zona da confusão. E aí, ou o Ramon Dias, que gosta de falar recentemente no Corinthians, no Vasco, tirei o time da... Então, é meio conveniente para quem entra. Mas, normalmente, quem entra nessa, e o clube está fragilizado, ele pede dinheiro e jogador. Nenhum técnico de futebol entra numa situação dessa e, eu vou com isso aí mesmo. Ainda mais com isso aí mesmo que a gente está vendo. Ainda mais com um monte de gente machucado. E aí, mesmo se concordar, qual seria esse treinador? E aí, para decidir a troca, também é necessário a gente analisar como essa diretoria atuou até o momento no São Paulo com as trocas. Para essa diretoria, que é a mesma desde que o Casares assumiu e que é uma diretoria relutante e omissa muitas vezes, que atende um presidente que complicou o clube em vez de melhorar o clube, né? Vamos combinar que o Casares, com todo o apoio político e eleição, ele colocou o clube numa situação que não se esperava, a ponto de você jogar uma temporada dessa não podendo gastar, que é surreal, é um risco muito grande, falava isso desde o começo. Essa direção, todas as trocas promovidas, elas foram simples de comando técnico. Ela entrou, o Diniz estava naufragando na pandemia. Cheguei agora, vou trazer um técnico gringo selecionado, um técnico gringo, Crespo. Beleza, veio o Crespo. Trocar o Crespo pelo Rogério, mais simples e populista ainda. O Rogério estava à disposição no mercado. E, para mim, precipitado, mas era fácil ter o quem, né? A segunda pergunta. Trocar o Rogério pelo Dorival, mais fácil ainda. O Rogério tinha distribuído o ambiente, o elenco não era ruim, o Dorival é especialista em reconectar ambiente. Estava disponível, foi contratado. Trocar o Dorival pelo Carpini também era fácil, porque o São Paulo, campeão, ali podia arriscar qualquer coisa. Podia colocar o Massa ou eu como treinador. Pô, vamos arriscar. Um novato. Trocar o Carpini pelo Zubeldia também era fácil. Porque o Carpini não tinha exatamente estofo, não fez grande alarde de trocar o cara depois de 2 meses, e o Zubeldia vinha de título da LDU lá pela Copa Sul-Americana. Agora não é fácil. Agora você não tem o Rogério, você não tem o Dorival, você não tem um estrangeiro à mão que esteja disponível para fazer, e você não tem dinheiro. Então, para você fazer a troca, o plano mais fácil, o plano mais viável sempre, porque diretor não sai, jogador não sai, não vai ser fácil. E acho que essa decisão, para ser tomada, quando não tem jogo, ela exige mais estratégia do que emoção, né? Tem jogo e não tem treino, né? Não tem jogo e não tem treino. Não, então, é um período exatamente para você tomar uma decisão. O cara não vai dar o treino amanhã. Ele não vai dar nem o jogo e nem o treino. Lembrando que a parada
todo mundo trata a parada, é o momento ideal de trocar o treinador, porque o cara terá um mês. Não. Todo treinador de futebol 13 dias. Ele vai 13 dias. É férias metade e metade de retomada, né, Massinho? São 2 semanas de preparação para a segunda parte da temporada. Não é um mês, né? Então, eu acho que é uma situação desafiadora, delicada, que eu não sinto a direção do São Paulo capaz de tomar a melhor decisão. Você tem esses 2 caminhos, não são simples, nem a manutenção e nem a troca. E eu acho que o São Paulo chegou nesse limite de tomar um dos caminhos. Ou vai para cá, ou vai para lá. De qualquer forma, sendo o caminho A ou B, e ontem o estádio vazio com 20 mil, porque hoje é vazio com 20 mil, né? O último jogo com menos de 20 mil pessoas, curiosamente, você vê como é que é o futebol. Foi a despedida do Rogério na Copa Sul-Americana, foi a última vez que teve 20 mil, menos de 20 mil pessoas no estádio. O estádio ontem, ele estava em dúvida. O estádio ontem protestou, não contra o Zubeldia, protestou contra o Casares, contra o Belmonte, contra o time, mas o estádio também está sabendo que não é uma questão apenas de treinador. Se fosse, era mais fácil resolver, mas não é essa a realidade do São Paulo hoje. Muito bem, Vessa, a vida como ela é, como a gente gosta de dizer, e aí trazendo pro micro, o jogo de ontem, né? Foi um jogo muito ruim do São Paulo. E aí, algumas convicções, não, o problema não é o técnico, porque o problema é maior, é estrutural, é não sei o que e tal. Ontem isso não teve. E por isso que o Zubeldia me parece ficar mais fragilizado com isso. Eu mesmo, para mim, eu achava que, eu mesmo tenho dúvida. Depois do que eu vi ontem, eu falei, eu não sei se o Zubeldia e esse time, com reforço é capaz de chegar em 45 pontos. Qual caminho você tomaria, o A ou o B? Não sei. Então, por isso que não é... Essa é a mais... a coisa Mas o meu ponto é o seguinte... A coisa que mais dá agonia numa pessoa é você ter dúvida. Antigamente você tinha a convicção que era não. Se você mudou. Isso, exatamente. E claramente está na mesa que mudou. Sim. Não é mais unanimidade. A rede social, então, se o estádio ainda... Não era unanimidade antes. Mas agora... eu acho que a questão da cúpula e de quem comanda, existia uma convicção. E talvez tenha se perdido depois de ontem. Uma coisa assim, do jogo em si. Cara, acabou o jogo, eu tava quase com vontade de pedir o Diniz de novo na seleção brasileira. Porque ele pega um time desse do Vasco e faz o jogo que fez, parecia que o dinizismo era o maior esquema tático do mundo, o maior comando do mundo. Isso pra mim foi o mais chocante, isso que me... Deixar uma impressão dessa com o Vasco, a culpa é muito também do São Paulo. Não estou tirando o mérito do Vasco, mas o Vasco não ganhava em São Paulo de ninguém desde 17. Não é o normal do Vasco chegar aqui dentro do Morumbi e ganhar e chegar a abrir 3-0, né? Chegou a abrir 3-0. Você pega aquele gol lá, é o Enzo que perde a bola, né? O Enzo, as 2 bolas. Aquilo não é dois gols. Se a gente parar para pensar, um cara que veio do River Plate, experiente, e que fazia o que faz desde que chegou, com concentração, ninguém se cria em cima dele, nenhum atacante tem... Você fala, cara, que noite é essa aí que esse cara perdeu uma bola porque demorou, desconcentrado, e ali você começa a olhar e fala, não é uma noite que as coisas não estão normal. A gente falou aqui ontem um pouco de que era uma rodada estranha, perdida, que alguns clubes estariam levando tira esse daqui, cuida desse daqui e tal. Me parece que o São Paulo ontem tratou dessa maneira. Inclusive sua diretoria, ao nem pensar em qualquer tipo de promoção, porque hoje, com esses... Você pega um celular aqui assim, daqui a 2 semanas, deixa eu ver como vai estar o tempo. Você consegue saber. Sim. Você sabia que vinha frente fria, o estádio ia estar gelado e tal. Você sabe desde quando o pai do Dória criou isso, né? O pai do João Dória, ex-prefeito, que era um publicitário, que ele criou o Dia dos Namorados, que o Dia dos Namorados caiu no dia 12 de junho, que era o dia do jogo. Então, assim, foi ele? Foi? Não sabia também, não. Então, assim, você tinha essa noção e aí o público, 20 mil pessoas, o pior, não sei das quantas. Então, aí você fica com aquele cenário e fala assim, se a diretoria tem que olhar, fosse dia 13, hoje, será que ia ter muito mais com calor? Muito, muito mais? Talvez não. Então, a torcida também está um pouco chateada com o time.
O que eu acho que tem que ser feito é assim, é uma mesa como essa aqui, ó, Rui Costa, Muricy, Casares e Belmonte. Os 4, o G4 tricolor. Aí eles colocam na mesa tudo o que está acontecendo, do tipo, Zubeldia, tá, elenco. Nós estamos entregando um elenco bacanão para ele? Aí os 4 vão responder, não estamos entregando, isso não. O DM tá voltando com jogadores rapidamente? Aí um olha pro outro e fala, não, né? Um é 2 meses, o outro não jogou o brasileiro, o outro não sei o que tal. Tá, mais uma atenuante. Salário, tá tudo em dia, direito de imagem e tal. Estamos com as coisinhas atrasadas aí, viu? Tamo, não estamos? Estamos com a... Se você começar a olhar, é tanto problema que alguém vai terminar essa reunião e vai falar assim, o cara não é o único culpado, hein? Então, esse é eu acho que é um exercício que esses 4 numa mesa tem que fazer. Se a gente trocar essa peça, esses outros problemas todos estão resolvidos? Alguém vai falar, não tá, viu, Casares? O salário ainda a gente vai dar umas atrasadinhas aqui, o DM não vai ser aquela coisa e tal. Então vamos manter do jeito que tá. O problema é que você não tem jogo para recuperar, você sabe que sua torcida tá falando, cara, você tem um mês agora sem fazer nada. Quando voltar, eu quero o resultado. O Casares falou assim, ô Belmonte, vê aí pra mim na tabela, quem são os jogos quando você voltar? É Flamengo, Red Bull e Corinthians. Aí nós vamos segurar esse cara e daqui um mês toma 3 pau ali, sendo o Corinthians em casa no terceiro, vamos ter que demitir, vai ficar mais feio pra gente. E eles devem estar com a cabeça saindo fumaça. Sabem que o Zubeldia não é o único culpado, pelo contrário, tem muita coisa pra resolver. Só que, ao mesmo tempo, se não tomar atitude, eles vão ser chamados de omisso. A rede social, claramente, já está acontecendo isso. Tomar atitude é trocar. É, trocar. Então, mas isso está na mesa. Existem várias atitudes. Né? Manter também é uma atitude, né? A questão é você ter atitude. Falar. Vamos fazer isso. Que essa direção não tem. E aí eu coloco, o Massa acho que já tem um caminho também. Beleza. Então, a atitude, trocar. Quem? Porque daí tem a segunda rodada da conversa do G4 do São Paulo. Beleza. Vamos trocar o Zubeldia. Por quem? Aí alguém vai ter que levantar e falar assim, deixa eu te falar, o Santos se ferrou e ficou 1 mês e meio, o Corinthians também demorou, hein? Não foi... É duro. Claro que vai ser duro. Provavelmente vai ter que apelar para um estrangeiro de novo, porque os nacionais... Beleza, tem o Carille sem emprego, Jair Ventura, mas não vai chegar ninguém com unanimidade. Não vai chegar. O Jair Ventura está empregado. Agora está. Está empregado. Enfim. Não vai chegar muita ninguém com unanimidade. Não, tá saindo fumaça da cabeça desses 4 lá, não tenho a menor dúvida disso. O Massa falou, eu tenho o que? A solução? Não, solução não, mas eu tenho um caminho. Vou propor a vocês aqui, certo? Vamos lá, acho que, vocês fizeram um diagnóstico maravilhoso sobre o assunto São Paulo, mas vamos lá. Trocar de técnico nesse momento valeria a pena se, ao invés de 2 semanas de trabalho, o São Paulo chegasse um jogador e falasse, vocês vão ficar só 10 dias e as outras 3 semanas nós vamos trabalhar. Ponto. O treinador chega amanhã, certo? Então o treinador chega amanhã, agradece o Zubeldia, eu não trocaria o treinador e vou explicar por quê neste raciocínio. Só que para fazer isso tem que pagar o que está devendo, porque também você perde o elenco, certo? Nós perdemos um jogo, cara. Vai acabar com as minhas férias marcadas, passagem comprada e não paga, né? Dia 26 o São Paulo volta, 26 só. Entendeu? Então assim, aí você pensa, então tá, nós vamos trocar o treinador, nós vamos deixar o treinador comendo e dormindo o tempo todo, vai ter que pagar lá um salário a mais para o Zubeldia. Nós não temos dinheiro para deixar os jogadores aqui nas férias. Nós não temos a noção da realidade que é o Campeonato Brasileiro. E aí, você troca o treinador, o cara fica aí 2 semanas comendo e dormindo, chega o elenco, volta todo mundo. Aí você vai jogar 8 jogos em agosto, o elenco de vidro, o time de vidro quebra outra vez. E aí, está resolvido o problema? É pior o problema, porque o treinador não conhece. Não conhece o Rian,
não conhece como reage o Lucas, como que tá, como se comporta o Rafael. Isso leva tempo. Então, essa saída de trocar o treinador, ela teria que vir acompanhada de uma série de medidas que imagino que o São Paulo não tenha condições de fazer. Primeiro, acertar com todo o jogador, chamar agora o jogador hoje e falar, gente, não dá, a gente não pode ir para a segunda divisão, certo? O São Paulo não vai ter a coragem de publicamente fazer o que devia ter feito, largar a Copa do Brasil. Exato. Não vai ter a coragem. Não porque... vai? Você acha? Até, eu tô desconfiando que pode ter a coragem. Mas precisava do dinheiro essa é da outra Copa do Brasil, da atitude que tá classificação. tomada. Entendeu? Você vê como começa a puxar a sim. fumaça? Eu tô até falando daqui para frente. Já deveria ter tomado, mas... Entendeu? Então, demitir o Zubeldia é um erro brutal e tremendo, a não ser que você colhe o time de vidro, fala, ó, esse time de vidro vai jogar agosto, setembro e não vai se machucar. Aí é o time titular, o time é bom, vai dar conta com o novo treinador. Porque senão não adianta, não adianta. Vai voltar a jogar quarta e domingo, Flamengo, Red Bull e Corinthians. Depois tem o Atlético Paranaense, depois tem o Juventude, Atlético Paranaense. De uma coisa eu tenho certeza. O problema do São Paulo não é só os desfalques. Se vocês ou se alguém me confirmar que após a volta do Lucas, do Oscar, do Ferreirinha e do Marcos Antônio, esse time vai passar a jogar futebol, coletivamente falando, porque se for para voltar o Lucas, voltar o Oscar e o Ferreirinha e o time voltar a ficar dependendo de uma arrancada do Lucas, voltar a ficar dependendo de um drible do Ferreirinha, qual que é a diferença? Porque em muitos jogos que esses caras estiveram em campo, tudo ficava nas costas do Lucas. O Lucas tinha que pegar a bola, tinha que correr, tinha que driblar, tinha que tentar fazer gol, tinha que tentar fazer jogada individual. O Ferreirinha pegava a bola e tinha que tentar ir pra cima de 1, de 2, de 3. Por quê? Porque coletivamente o time do São Paulo inexiste. Essa é a verdade. Coletivamente o time do São Paulo inexiste. Não tem um padrão definido de o time vai atacar com titulares e com reservas. Uma coisa, presta atenção, uma coisa é, por exemplo, o time do Vasco ontem. Claramente o time do Vasco, até sair o primeiro gol, era um time que tinha uma ideia de jogo, mas tecnicamente os jogadores do Vasco são limitados. E aí os caras erravam passes, os caras tentavam inverter bola, erravam, os caras... Porque tecnicamente é um time limitado. Até que chegou um momento que acertaram. Saiu o primeiro gol. Aí o padrão de jogo do Vasco se sobrepôs ao time do São Paulo. O São Paulo não tem um padrão de jogo. Qual que é a saída de bola do São Paulo? É Rafael, Alan Franco, Enzo Dias. O Enzo Dias está apertado, volta no Alan Franco. O que está apertado, volta pro Rafael e chuta na frente. Esse é o padrão de jogo do São Paulo? Essa é a saída de bola do São Paulo? Qual que é o padrão ofensivo do São Paulo? A bola chega no Alisson, que toca no Pablo Maia, que toca no Enzo Dias, que toca no meio, que toca no Alisson de novo, que toca no Enzo Dias, que toca no Lucas Ferreira, que tem que ir pra cima, mas tem 2, 3 caras fechando a porta pra ele, ele volta pra trás e a bola vai parar no Rafael. Esse é o padrão de jogo do São Paulo? Um time que não tem um mínimo de movimentação, de coordenação, como eu disse, uma coisa é o time tentar fazer ou saber o que tem que fazer e não ter capacidade técnica para isso. Como o Vasco ontem, até saiu o primeiro gol, o Vasco sabia o que fazer, não estava dando conta de fazer, mas sabia. O time do São Paulo não sabe o que faz com a bola. E isso não é culpa só dos jogadores, isso é culpa do treinador que parece que não treina. Esse sistema, ele é inútil, porque você tem 2 moleques da base jogando por fora que vão oscilar, você tem o Luciano jogando por dentro que é 1 a menos, é completamente inútil, e você torna o time vulnerável. Você torna o time vulnerável. Você pode jogar com 3 zagueiros, você pode jogar num 4-4-2, com 3 volantes, um 10, que pode ser aí o próprio Matheus Alves, porque é o único meia que a gente tem, e você empurrar o Luciano para segundo atacante.
ao lado do André Silva. Nossa, que ideia brilhante! De onde você tirou isso? É só pensar. Por que você vai insistir com esse maldito 4-2-3-1 se você não tem peças o suficiente? Você não tem peças capacitadas para fazer isso? Aí volta Lucas, como eu disse no vídeo mais cedo. Aí volta Lucas, volta Oscar, volta Ferreirinha. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar o Luciano de 10. Ou melhor, ele vai colocar o Oscar de volante, o Luciano de 10, o Lucas pela direita e o Ferreirinha pela esquerda. Não. Vai deixar o Ferreirinha no banco pro segundo tempo. Ele vai colocar o Oscar aberto pelo lado esquerdo, o Luciano de 10 e o Lucas aberto pelo lado direito. Esse é o técnico que nós vamos ter até o final da temporada, extremamente limitado de ideias. A coisa tá difícil. Joga com 3 zagueiros. Joga com 3 zagueiros. Porque no momento mais difícil do São Paulo na temporada, ele colocou 3 zagueiros e as coisas meio que se estancaram. Aí quando o São Paulo pegou, se estabilizou, ele voltou pro 4-2-3-1 de novo. Ele é um treinador extremamente limitado que vai morrer abraçado com suas convicções errôneas. Ah, mas vai trazer quem? Com todo respeito, o Júlio Casares, se uma das poucas coisas que o Júlio Casares sabe fazer é marketing. Isso ele sabe fazer. Então, se o Júlio Casares quiser, ele arranja patrocínio, ele arranja parceria. Por quê? Para você trazer um nome como o Jorge Jesus, que vai ganhar ganha uma bela bala, por sinal, você precisa de parceria. Mas um nome como o Jorge Jesus traz parceria. Um nome como o Jorge Jesus traz parceria. O Crespo nem tanto, mas o Crespo aí já seria um pouco mais barato, ou bem mais barato que o Jorge Jesus. Mas se o Júlio Casares ele tivesse cunhão, ele ia bater em porta de patrocinador. A própria Superbet já pretende aumentar o nível de patrocínio, não de forma monetária. Por exemplo, o contrato do Oscar, quem paga parte do salário do Oscar é a Superbet. Isso está incluído no valor total do patrocínio. Só que mesmo já incluído, o valor do patrocínio da Superbet é inferior ao das outras bets do Brasil, que patrocinam os outros clubes do Brasil. Então, o Júlio Casares poderia conversar com a Superbet para falar, ó, você vai ter que no mínimo igualar com os caras aí. Banca o salário parte do salário do Jorge Jesus. Aí vai em outra empresa, ó, banca parte do salário do homem aí. O cara faz pub pra vocês aí. Porque um nome como ele, que teve o sucesso que teve no Flamengo, ele traz publicidade. Ele fazer tudo igual. Os caras vão estar pagando o salário dele, né? Que ele é um pouco rabugento. O Crespo, pra mim, é um bom treinador, mas não sei se daria certo pelo estilo de jogo do Crespo. Ele teria que recuperar o futebol de todos os volantes do São Paulo, principalmente do Pablo Maia, que seria extremamente importante. Se eu não me engano, na época do Crespo, o Luan era muito importante, né? Então o Pablo Maia teria que fazer o papel do Luan. E o Pablo Maia não tá no bom momento. Você tem 4 volantes, apenas um primeiro volante, mas o São Paulo deve trazer mais um. O meio de campo do time do Crespo, ele é extremamente importante para o sistema de jogo dele funcionar. Então, ao meu ver, o Jorge Jesus, pela inteligência dele, conseguiria, com os jogadores que lá estão e com pouca coisa de reforço, 2, 3 reforços, fazer esse time. Aí eu não tô falando do time de ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Fazer esse time jogar um futebol minimamente decente. Minimamente decente. Mas vocês sabem o que vai acontecer? O São Paulo vai voltar da Copa do Mundo, do Mundial de clubes. Vai perder pro Flamengo com todos os jogadores. Deve perder do Red Bull Bragantino. Vai empatar
ou perder do Corinthians, mas o São Paulo, mas o Júlio Casares não vai mandar ele embora depois de perder pro Corinthians. Não vai se dar o luxo. Ele vai esperar o próximo jogo. Vai ser um jogo como foi o Rogério Ceni lá com aquele timezinho lá da Sul-Americana. Aí vai mandar ele embora e vai procurar outro técnico. Anotem. Escrevam aí nos comentários a sua opinião. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e valeu.